Boa noite, Nicola. Quais as novidades do meu Corinthians? Pessoal da Rádio Craque Neto trouxe a informação nas últimas horas de que o Corinthians avançou na contratação de Matko Mijelević. Esse é um meia que nasceu nos Estados Unidos, mas se naturalizou argentino, 23 anos de idade, disputou a temporada atual pelo News Old Boys. E eu não me empolguei com os números dele, 24 jogos, 2 gols e uma assistência, mas é uma negociação que pode estar acontecendo. Tem gente também, está rolando também uma negociação com o Pogba. E é só para dar um contexto para vocês, o Memphis Depay postou uma foto dele, do Pedro Silveira e de mais um amigo conversando através de uma videoconferência com o Pogba. Esse dirigente do Corinthians que estava lá, o Pedro Silveira, é o diretor financeiro, o que só reforça que Corinthians e Pogba seguem tentando chegar a um acordo, tá? Qual manda as novidades do Timão? Tava falando agora há pouco sobre Pogba, né? O Gabriel Formaggio, salve Nicola, tudo certo? E as novidades? Esse americano que estão falando é zoeira, né? O cara é ruim extracampo, que não venha. Pois é, eu tava falando sobre esse jogador que estava no News Old Boys. Essa informação foi divulgada pelo pessoal da Rádio Craque Neto. O pessoal do Corinthians não confirma as negociações. O Vitor Bento, novidades do Timão. Vitor, deixa eu dar uma conferida, só uma última conferida em como é que está a campanha da doação do Corinthians, a vaquinha virtual. Nos 2 primeiros dias foram 15 milhões de reais arrecadados, mas depois disso a coisa não avançou. Nesse momento são quase 33 milhões de reais doados. O Corinthians, os organizadores da vaquinha até criaram nos últimos dias a divulgação de um ranking para estimular as pessoas a participarem com mais doações. E eu vi também que grupos de corintianos se mobilizaram, mas não funcionou. Nesse momento, 33 milhões de reais. Só para vocês entenderem, uma semana atrás eram 30 milhões de reais, ou seja, o Timão faturou 3 milhões de reais ao longo dessa semana. Se essa média prosseguir, não vai dar para faturar nem 15% do que era preciso. Tá? Com esses 30 milhões, o Corinthians está chegando a 5% daquilo que estimava faturar, tá bom? Nicola, boa noite. O Soteldo está fechado com o Corinthians? É verdade que o Augusto quer assinar com uma empresa que foi reprovada pelo compliance? Começar pelo Soteldo. O Soteldo é um velho sonho do Augusto Melo. No começo do ano, ele chegou a se acertar com o Soteldo, mas o Santos preferiu negociá-lo por empréstimo com o Grêmio do que com o Corinthians. O Marcelo Teixeira não queria correr o risco de ver o Soteldo arrebentando com a camisa de um rival. Mas a informação que eu tenho é de que não há nenhuma negociação, pelo menos porque o Cruzeiro havia avançado para contratá-lo. Sobre negociação com compliance. O Corinthians está em busca de um parceiro para pagamento dos salários do Pogba. Só para vocês entenderem, o Pogba quer ganhar 4 milhões de reais por mês. A Esportes da Sorte se compromete a pagar 2. O Corinthians alega não ter dinheiro para completar os outros 2. Então ela precisa de mais um patrocinador para bancar os 2 milhões que faltam. Várias empresas nos últimos dias procuraram o Corinthians se oferecendo para bancar esses outros 2 milhões. Todas foram submetidas ao departamento jurídico, à área de compliance, para entender se essas empresas têm ética, bons costumes e, mais do que isso, se elas têm capacidade financeira de assumir um compromisso desse. E algumas dessas empresas não foram aprovadas. Quer um exemplo? A Fatal Model. A Fatal Model surge primeiro na imprensa e depois no Corinthians para dizer que pagaria todos os salários do Pogba. Só que o salário do Pogba num ano equivale à metade de tudo que a Fatal Model fatura. E o Corinthians entendeu como uma grande... que a Fatal Model estava se aproveitando da exposição para fazer publicidade, tá? Nicola, como uma dívida de 2 bilhões... com uma dívida de 2 bilhões, qual o segredo do Corinthians para contratar jogadores tão caros? É algo inteligente isso? Vasco. Thales, o Corinthians foi para o all-in, tá? É aquela estratégia de ir para tudo ou nada. 2 bilhões e 400 milhões é o valor real da dívida do Corinthians. Só que o Corinthians percebeu na metade do ano que iria ser rebaixado. E pior do que isso, ou em meio a isso, o presidente do Corinthians, sofrendo um processo de impeachment, correndo risco de rebaixamento, ele falou, não posso deixar esse time cair, e saiu contratando. Vários dos reforços contratados na metade do ano chegaram sem custos. André Carrilho, Memphis Depay, o Hugo Souza chegou por empréstimo depois que ele foi comprado, quem mais? Vários dos reforços, o André Ramalho, só que esses caras aumentaram consideravelmente a folha salarial, e o Corinthians tem enorme dificuldade para bancar as folhas salariais, mas não tem atrasado, tá? O que o Corinthians tem feito é
priorizado o pagamento dos jogadores em detrimento de outros, como, por exemplo, comissões para empresários, como outros clubes. É por isso que o Corinthians, nesse momento, está adotando mais cautela na contratação de atletas. Você está vendo o Cruzeiro contratar um monte de gente, o Palmeiras fechar com jogadores importantes e o Corinthians com mais cautela, até porque já percebeu que há uma enorme dificuldade, uma incompatibilidade em relação ao que você fatura e quanto você gasta, tá? Bora mudar de assunto e falar sobre Paul Pogba. O Corinthians já tem 2 dos 4 milhões de reais que precisa por mês para pagar os salários do francês. A Esportes da Sorte se comprometeu a pagar os 2 milhões, o Timão está atrás de outros 2 milhões. Várias empresas procuraram o Corinthians para oferecer esse valor. O que o Corinthians está fazendo? Está submetendo o nome e a capacidade financeira dessas empresas a um compliance. O departamento jurídico está avaliando se esses caras têm, de fato, capacidade de bancar 2 milhões de reais por mês. Perguntando se o Acosta vem para o Corinthians. O Acosta é aquele meio atacante argentino que arrebentou com a camisa do FC Cincinnati. As negociações voltaram a acontecer, mas ele está num patamar financeiro muito alto. Ele quer ganhar na casa dos 2 milhões de reais por mês, o mesmo salário que ele tinha nos tempos de FC Cincinnati, tá? Bom, bora falar sobre o Corinthians? Estava falando sobre o Luciano Acosta, é uma negociação em andamento mais difícil. O Pogba, o Corinthians busca 2 milhões de reais. A Rádio Craque Neto trouxe a informação de um meia argentino / americano, não consegui a confirmação desse nome, tá? E em meio a tudo isso, a ideia do Corinthians é vender pelo menos um jogador em janeiro. O Breno Bidon e o Yuri Alberto são as maiores possibilidades de grana. É quando o Corinthians poderia, de fato, faturar alto. Mas até agora não há propostas oficiais. Bora atualizar as notícias do Timão, porque Pogba está cada vez mais perto. Gente, vídeo chamada com Memphis, diretor financeiro. O que está acontecendo? Tem um possível chapéu por Andréas Pereira, que estava conversando com o Palmeiras, e tem mais um meio-campista que está na pauta. Jogava na MLS, estava na Argentina, nasceu nos Estados Unidos. Vou te contar tudo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. São muitas informações. O que está acontecendo, gente? O Memphis Depay virou executivo do Timão. Vazou ou não vazou, né? Ele postou uma conversa com os seus amigos, né? Ele postou dessa maneira, numa chamada de vídeo com Paul Pogba, ao lado do Pedro Silveira, o diretor financeiro do Corinthians. E aí tudo modifica, né? Tudo muda. Não é apenas o interesse do Pogba lá numa conversa com luva de pedreiro dizendo eu jogaria de graça no Corinthians, o Memphis, não sei o quê. Não é apenas isso. É o Memphis ligando pro Pogba do lado do diretor financeiro. Tudo bem, eles poderiam estar numa janta ali e tal, mas aí eu preciso dizer para vocês que a conversa existe, gente. A conversa existe. Não é só por essa foto, mas essa foto ela simboliza de que a conversa existe. Eles não estavam falando ali sobre a alta do dólar. Eles estavam falando sobre, evidentemente, a possibilidade de Pogba vir ao Brasil, jogar no Corinthians. E eu falava aqui, né, inclusive na comparação com o Marco Verratti, que foi outro jogador oferecido ao Corinthians, o italiano lá que jogava no PSG, que está na Arábia Saudita, de que o Pogba ele tem mais a cara do Corinthians, no sentido da brasilidade que o Memphis carrega. Né? O Memphis tem uma brasilidade, né? Embora, as suas raízes africanas demonstram isso, né? E acho que é por isso que ele se adaptou tão bem ao Corinthians, e ele está amando viver o jeito Corinthians de ser, o jeito brasileiro, um cara que é completamente diferente, né? Completamente diferente. Eu conversei com alguns jogadores do Corinthians que me disseram assim, cara, o Memphis ele é uma estrela, mas ele é como direi isso, né? Ele é do povo, cara. Ele é do povo. Ele gosta da bagunça, ele gosta, no bom sentido, né? De estar no meio do churrasquinho, da pelada, do torcedor. Bom, eu nem preciso ficar falando isso pra vocês, né? As atitudes do Memphis falam muito mais. O cara que vai lá pra quadra da Gaviões, o cara que vai lá pro ABC Paulista, ali numa comunidade em Santo André ou São Caetano, se eu não me engano, foi lá, conviveu com as pessoas. É isso, ele se envolveu. Ele poderia simplesmente ficar dentro de um helicóptero, dentro de uma mansão luxuosa, chegar no CT, treinar e ir embora. E ninguém o criticaria por isso, porque dentro de campo ele resolve. Agora, eu também acho, e aí é uma opinião minha, evidentemente, que ele resolve dentro de campo e a sintonia dele com os jogadores, com o grupo, e a coisa tá dando tão certo por conta disso. Porque ele também se envolveu no resto, no todo. E por isso a adaptação foi muito rápida. Eu penso que o Pogba, até pela proximidade que ele tem com o Memphis Depay, que faz o meio de campo, né, muito bem feito, né, dá para perceber, e também pelo jeito do Pogba, né? O Pogba também é um jogador mais latino, assim, né, no seu estilo, na sua irreverência. Cara, eu tenho absoluta certeza que esse cara também não teria dificuldades em adaptação, ainda mais com um parceiro ali fazendo meio de campo. Vocês acham o quê nessa conversa? Que o Memphis não disse pro Pogba como que ele tá se sentindo, como que ele tá recebido, como que é o clima da Neoquímica Arena a cada jogo, como a torcida tá empolgada, como a perspectiva do ano que vem ela é positiva, como ele foi abraçado e ao mesmo tempo
tá curtindo tudo que ele tá vivendo por aqui? Vocês acham que esse relato não foi passado ao Pogba? E é isso que eu tenho para dizer para vocês. O Pogba deu ok. Só que assim, esqueçam essa história de jogar de graça, tá? Ele precisa receber um valor considerável. Considerável. O jogador que tem mercado, o staff do Pogba ainda bate na tecla de que ele teria mercado na Europa, que ele teria que ficar por lá. Então talvez o momento de você pegar o Pogba, de você captar o Pogba, seja justamente no momento de vulnerabilidade, quando ele está suspenso por doping, em que não tem contrato nenhum, em que ele vai demandar um tempo para voltar, porque assim, nós estamos numa outra condição em relação ao futebol europeu. A gente tem consciência disso. Então para você pegar um jogador desse quilate, poxa, muitas vezes a gente reclama, né? O cara veio em fim de carreira, o Suárez veio jogar no Grêmio sem joelho. Cara, se ele tivesse com os 2 joelhos bons, ele ainda estava no Barcelona, ou hoje já estaria no Real Madrid ou qualquer outro clube. Porque assim, o cara para vir para cá, eles já estão mais numa outra condição, ele já, entendeu? O próprio Memphis. O Memphis já estava, depois de algumas passagens, não digo fracassadas, né, mas com uma expectativa um pouco maior, que não acabou acontecendo em alguns clubes da Europa, ele meio que deu uma... E aí ele vem pro Corinthians e dá uma... Reaparece, inclusive, no radar do técnico da seleção holandesa. Então, assim, quando os caras vêm pro Brasil, eles não estão na crista da onda, eles não estão lá no topo, porque senão eles têm mercado lá. E o staff do Pogba ainda quer encaixá-lo na Europa. E ele, evidentemente, vai ter mercado na Arábia Saudita, em qualquer lugar aí que queira pagar as cifras estratosféricas, né, que esse jogador recebe. Então o Corinthians agora, o que faz? Alinha com patrocinadores possíveis para bancar o salário do Pogba. Me parece que o interesse é claro, tanto do Corinthians quanto do jogador. Tem essa questão dele não poder jogar até março, que eu acho que é um complicador, mas isso, como eu disse, você pegar o jogador agora, talvez seja até uma estratégia, porque se esperar março, quando ele estiver livre, aí as propostas vão encher. Já pensou ele com o contrato já assinado? Aí não adianta, aí ele já vai ser jogador do Corinthians. Então pegar ele agora nesse momento em que ele está sensibilizado com esse apoio, com a torcida invadindo o Instagram, com o Memphis falando bem do clube e com parceiros querendo contratá-lo, eu acho que é o momento de você captar um jogador desse nível, desse quilate. Quem sabe? As conversas estão acontecendo, não há proposta ainda, não há uma negociação. É que negociação é quando já vai para a questão do contrato, né? Então, assim, não dá para dizer que há uma negociação, que há uma conversa. O Corinthians tem tempo, né? Tem alguns meses aí para quando ele ficar livre no mercado, de repente, fechar aí um negócio, um contrato. E até lá, né? Vira o ano, as empresas mudam o orçamento, né? Do tipo, o que nós temos para gastar nessa temporada, qual a perspectiva, o que faturamos aqui, a todo aquele balancete, né? No final da temporada para começar o outro. Então, daqui a pouco, alguns dias aí podem ser determinantes para que o Corinthians consiga formalizar uma proposta ao Pogba. O que eu digo para vocês é que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. A menos que amanhã depois a gente receba a informação de que não tem nada, foi só um flerte, ele vai jogar na Europa e o Corinthians não evoluiu, resolveu apostar em outros nomes, mas por enquanto, e o fato do Memphis ter postado essa foto foi para dizer que, cara, as coisas estão mais próximas do que vocês imaginem, tá? Bom, vamos falar de outras situações, como por exemplo o Andreas Pereira. Cara, o Andreas Pereira, ele foi contratado pelo Palmeiras. O Palmeiras quer contratar o Andreas junto ao Fulham. Ele tem 28 anos. Todo mundo conhece o Andreas Pereira, jogador de seleção brasileira. Eu acho um baita jogador, de verdade. Acho um ótimo jogador. Acho um jogador, assim, que arruma meio campo. Joga em qualquer posição do meio campo. Mas muita gente carimbou ele, né, por aquele lance bizonho, né, realmente lamentável na final da Libertadores, que não pode definir a carreira do cara. Até porque um cara de Manchester United, de Premier League, de seleção brasileira, não pode ser definido por aquele lance, na minha opinião. Até pela regularidade que ele demonstra em toda a sua carreira, né? Mesmo no Flamengo. O Flamengo jogou muito bem. O torcedor do Flamengo ainda reconhece o Andrés, apesar daquele erro, como um jogador interessante, um jogador importante. Ele deu a sinalização, ele deu o aval para negociar porque ele jogaria no Palmeiras. Ele voltaria ao Brasil e jogaria no Palmeiras, só que tem que negociar com o Fulham. E o valor não é baixo. O Fulham pagou 10 milhões de libras para tirá-lo do United. E estariam cobrando 18 a 20 milhões de euros por essa contratação. Como o perfil de contratação do Corinthians receber o jogador livre de custos para pagar apenas o salário, não me parece que encaixe. Agora, a informação é que o Corinthians poderia oferecer jogadores na troca. E aí me espanta muito que o nome sugerido tenha sido de Breno Bidon, que eu acho que o Breno Bidon vale mais do que isso, tá? Hoje, é óbvio que o Andrés é um jogador mais pronto do que o Bidon, mas eu não rifaria o Bidon, pela idade que o Bidon tem, 19 anos, para obter o Andreas Pereira. Eu não faria esse negócio jamais. É que o Corinthians não vai ter dinheiro para investir. Ou ele pega livre, ou ele dá um jogador taco a taco, como ele fez com o Zenit, por exemplo. O Corinthians adquire 50% do Yuri Alberto, dando vários jogadores, vocês vão lembrar, né? Mantuan, o goleiro Ivan, o Pedro, um monte de jogador para poder, enfim, pegar 50% do Yuri sem gastar um real.
Esse seria o modelo de negócio, mas ao que tudo indica o Fulham não aceita, o Fulham quer dinheiro, e aí complica. O Fabinho Soldado é um trunfo, né? É um cara que conhece o Andrés desde o Flamengo, e aí pode fazer esse contato aí mais próximo com o jogador, daqui a pouco um empréstimo, mas enfim, o fato é que o Corinthians deu uma sondadinha, do tipo, e aí Fulham, e se a gente mandar um jogador, quanto custa, quem sabe, tudo mais, o Fabinho deu aquela tenteada, mas ao que tudo indica ele vai mesmo para o Palmeiras, se é que ele vai, né? Eu digo, o Palmeiras está mais próximo do que o Corinthians, mas o Corinthians deu uma tenteada aí. Pra gente fechar, cara, o Henrique Gigliotti, da Rádio Craque Neto, deu uma informação do senhor... deixa eu até pegar o nome dele aqui, porque eu confesso para vocês que eu não o conheço, tá? Matko Mijevic, do Newell's Old Boys. Ele estava no Newell's Old Boys. Ele é um meia que é considerado argentino, mas ele nasceu nos Estados Unidos. Ele nasceu em Miami, na Flórida. Mas ele tem uma dupla nacionalidade aí. Ele tem até um nome... não sei se sérvio, bósnio, né? Ele tem uma origem, ele tem uma miscigenação, né? 23 anos, meio campista, e foi destaque da MLS durante um bom tempo. Jogava no Montreal. O Montreal é um clube canadense, da divisa ali com o estado de Nova York, que disputa a Major League Soccer. Foi treinado já pelo Thierry Henry, o Montreal. É um clube tradicional da Major League Soccer. Ele jogava no Montreal, jogava bem, inclusive. Mas ele é meio doidão. Eu falei com algumas pessoas, né, consegui apurar algumas informações. Ele tem um pouco de... inclusive, as pessoas os jornais, né, os portais que estão dando ali a negociação com o Corinthians, estão dizendo assim, cara, o Corinthians vai ter um trabalho só para controlá-lo no extracampo. E aí eu já fico com uma pulga atrás da orelha. Porque o Matko Miljevic, ele é um cara meio temperamental. No sentido de que ele jogava no Montreal e em outros dias da semana ele jogava outros campeonatos. Futebol Society, Futebol 7, sabe? 7 contra 7, grama sintética, essas coisas que a gente joga assim nessas peladas aí e tal. Ele jogava alguns torneios até, não profissionais, né? Amadores e tal, com nome falso. Por quê? Porque a Liga Norte-Americana não permite com que você dispute outro tipo de competição, né? Então ele queria jogar bola, né? Até o relato que eu recebi foi o seguinte, cara, acho que era um cara que ele queria jogar, né? Só que assim, não pode, né, gente? E regras são regras. E ele jogava e tal, com nome falso, o que já também indica uma grande cagada, né? Só que ele foi descoberto porque ele se envolveu numa briga e deu um soco num cara. Gente boa ele, né? E aí a MLS descobriu e excluiu ele, baniu ele da liga. E ele teve que voltar para a Argentina, e por isso ele estava no Newell's Old Boys. 23 anos, meio campista. Ele é um jogador mais de marcação, assim, né? Mas ele faz, né, aquela transição, né? Ele carrega a bola da defesa para o ataque. Tanto por isso que os números dele não são tão grandes, altos, né? Tem 24 partidas com 2 gols e 1 assistência apenas, mas não é a função primordial dele. Ele passou também pelo Argentinos Júniors no início da carreira e seleção de base dos Estados Unidos. Ele é muito promissor, ele tem talento, mas assim, ele é bem complicado. A informação é de que o Corinthians estaria praticamente fechado com esse jogador. Eu realmente não consegui confirmar se isso é verídico, mas fui atrás de informações do cara, porque eu nunca tinha ouvido falar do Matko Miljevic. Mas, enfim, destaque na MLS, estava no Newell's Old Boys, jogou também no Argentinos Júniors e tem 23 anos. E aí a gente começa a entender que o Corinthians segue atrás de um meio-campista, né? Porque a gente falou nos últimos tempos aí de Verratti, Pogba, Andreas Pereira numa possibilidade, e agora esse jogador aqui que... a gente não sabe exatamente o que ele pode dar, não dá nem para colocar na mesma prateleira dos outros que eu acabei citando aí. Enfim, são informações que a gente vai ter que esperar a confirmação ali na frente. Eu espero ter ajudado com um pouco mais de clareza aí sobre o que está acontecendo. O que vocês acham? Esse mano meio maluco, né? Vocês não acham? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas do Timão. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos!